Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 964. Nós estamos falando sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Vamos lá? 964. Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As doenças e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede em tudo. Então, o Pai não pune. Existe uma lei, uma regra. Quando a gente transgride essa regra, vamos colher a consequência. Não como castigo, mas como uma forma de aprendermos a não transgredir mais essa regra. Então, o Pai é sempre misericordioso. E ele se utiliza da lei de causa e efeito para nos ensinar a sermos melhores e não para nos punir. Kardec comenta: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhum ato, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos tornamos os artífices de nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna evidente por meio do seguinte apólogo. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se não a seguires, não produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será feliz ou infeliz, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus é ainda mais previdente, pois nos adverte a cada instante se estamos procedendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, mas não os escutamos. Há mais esta diferença. Ao conceder ao homem novas existências, Deus sempre lhe faculta recursos para reparar os erros do passado, enquanto o filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, não mais disporá de nenhum recurso. Então é assim. Deus criou a lei. A lei é perfeita e imutável. Nós a transgredimos. À medida das nossas forças, da nossa capacidade de aprendizado, ele vai nos trazendo as consequências desses atos para que nós não erremos mais. Esse é o objetivo. Jamais o castigo, mas para que nós não erremos mais. E sempre de uma forma misericordiosa. Então ele não vai exigir de nós algo que não podemos dar. Essa relação que nós temos com o Criador deveria nos trazer a confiança de que tudo está certo e que cada passo da jornada é uma oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores. Porque assim, ele espera que nós encontremos a perfeição pelo amor que ele sente por todos nós. Natureza das penas e gozos futuros, 965. As penas e gozos da alma, depois da morte, têm alguma coisa de material? Diz o bom senso que não podem ser materiais, já que a alma não é matéria. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, entretanto são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria já não lhe entorpece as sensações.
então nós vamos queimar no fogo do inferno porque somos pecadores, como é a crença de muitas das religiões, né? Muçulmano, cristão. Queimar alguma coisa que não é material já fica meio suspeito, então não é possível queimar. E outra, o fogo consome, então se fosse matéria, ia consumir até acabar. Mas a crença diz que nós vamos queimar sem consumir, por isso o sofrimento. A realidade é que o fogo simboliza uma das dores mais cruciantes que nós sentimos. Então, na matéria, quando somos queimados, né, por um acidente, é uma dor muito grande e isso nos apavora, digamos assim. Então, a dor moral de termos uma consciência pesada, ela é tão intensa quanto a dor física do fogo. Foi isso que Jesus quis dizer, quando ele nos fala de queimar no fogo do inferno. Mas não que exista o inferno onde nós vamos queimar sem consumir, mas é o conflito entre a nossa consciência, aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Então, essa relação de sofrimento no pós-vida é que leva à concepção do inferno. Estou vivendo o inferno. Por quê? Não consigo suportar a minha culpa ou a minha revolta por não ter atingido o objetivo que eu gostaria. Nas reuniões mediúnicas aconteceu já algumas vezes de pastores e líderes religiosos que, quando chegam na espiritualidade, não se defrontam com o céu esperado. Apesar de tudo que eles criam, do que foi difundido, eles acreditavam plenamente num paraíso de delícias, de estar ao lado de Jesus quando desencarnavam. Mas isso está muito distante da nossa realidade. Então eles se revoltam e às vezes se transformam até em anticristo. Eles acreditam que as mensagens de Jesus, o evangelho, é tudo uma mentira gerada para conduzir os homens. Então eles se revoltam. Esse é o sofrimento. Viver a revolta, viver o ódio, isso sim é uma dor tão lancinante que pode ser comparada à dor do fogo em relação à matéria. Então, no pós-vida, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, o choro e ranger de dentes que Jesus se refere, ele está se referindo às dores morais. É a nossa consciência nos acusando, é o nosso remorso, é o nosso ódio, porque muitas vezes projetamos a nossa dor no outro, então acreditamos que o outro é responsável por nós estarmos sofrendo, então sentimos ódio, desejo de vingança, e é isso que nos leva ao sofrimento. (966) Porque, em geral, o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende da mesma forma que o adulto? Aliás, isso depende também do que lhe ensinaram. É aí que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que está fora de vós. Foi preciso, então, que se recorresse a comparações e tomastes estas imagens e figuras como a própria realidade. No entanto, à medida que o homem se esclarece, vai compreendendo melhor as coisas que a sua linguagem não pode exprimir. Então, quando ele fala aqui das figuras, é aquilo que eu disse na questão anterior. Jesus compara a dor do fogo, que é uma dor lancinante, à dor moral que nós vamos sofrer no plano espiritual. Mas, como existe a dificuldade de compreender a continuidade da vida, as reencarnações, se atribuiu a um lugar. Então, existe um lugar, pela crença dessas pessoas, onde nós vamos queimar sem sucumbir, que é o chamado inferno. Mas isso por incompreensão ainda, né? De usar a figura que foi utilizada por Jesus como uma verdade, e ela não é. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões
que causam a desgraça dos homens. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Ademais, a felicidade dos espíritos é diretamente proporcional à elevação de cada um. Na verdade, somente os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que chegaram primeiro e aspiram a alcançá-la, constituindo-lhes essa aspiração uma causa de emulação e não de ciúme. Sabem que dependem deles consegui-la, e também com esse objetivo, porém, com a calma da consciência tranquila, consideram-se felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. A felicidade está na consciência tranquila e na resignação diante das provas. É possível ser feliz agora? Claro que sim. Há felicidade relativa. Nós somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações e precisamos resgatar os erros do passado. À medida em que acreditamos na misericórdia e na justiça do Pai e consideramos as provas às quais nós somos submetidos como algo que vai nos ajudar a resgatar erros do passado e nos tornarmos pessoas mais felizes no futuro, isso vai impedir a revolta, e a revolta que traz o sofrimento. Não é a dor. A dor é nossa amiga. Ela avisa aquilo que é preciso mudar. Seja a dor moral, seja a dor física, ela vem para nos ajudar. Ela não é causa de sofrimento. Só que como nós não aceitamos essa dor, nós nos consideramos melhores do que realmente somos, então a revolta vem. E é nessa revolta, na falta de resignação, que nós vamos sofrer, que existe a dor e o ranger de dentes. Quando despertamos no plano espiritual e nos lembramos o porquê das coisas, aí vem o remorso, o arrependimento e muitas vezes a revolta, porque, como eu disse na questão anterior, nós projetamos os nossos erros nas pessoas com quem convivemos, colocando a culpa no outro pelas nossas atitudes. E sempre a escolha é nossa. Alguém pode nos agredir e nós podemos escolher oferecer a outra face, como Jesus nos recomendou, ou seja, não revidar, não sentir ódio, compreender que a pessoa naquele momento errou e perdoá-la. Essas relações que nós temos é que nos tornam pessoas mais felizes ou menos felizes. A compreensão e a resignação diante da vida, a fé que nos diz que Deus é justo, bom e misericordioso, é que nos torna pessoas felizes, independente do estágio evolutivo em que nos encontremos. Naturalmente, aqueles que já se libertaram da matéria não precisam mais das provas, esses têm uma felicidade mais plena. Mas esse é um caminho que nós vamos percorrer e atingir, porque foi para isso que Deus nos criou. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuaremos com o mesmo tema, a partir da questão 968. Vamos à prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, buscamos nas vossas palavras, nos vossos ensinamentos, mas acima de tudo, Senhor, nos vossos exemplos, a conduta que nos liberta da dor, que nos liberta da revolta, da angústia e do remorso, nos fazendo pessoas mais felizes. Que a cada passo do caminho possamos reconhecer a misericórdia e a justiça do Pai e, fortalecido, Senhor, vençamos a nós mesmos nessa batalha íntima que nos levará até vós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.